Então, a condução térmica está associada ao transporte de energia entre dois sistemas termodinâmicos que estão a temperaturas diferentes. Muito bem. Um outro fenômeno de transporte importante, que é chamado de viscosidade, está associado ao transporte de momento entre sistemas termodinâmicos. A viscosidade, a gente está acostumado a pensar, ou a conviver com ela no nosso cotidiano. Se você faz um objeto andar no interior de um fluido, ele vai sofrer uma força de arrasto, uma força que se opõe ao seu movimento. Essa força é maior em alguns fluidos, menor em outros. Por exemplo, no ar, ela tem lá um certo valor, mas se eu tentar reproduzir o mesmo movimento no interior de mel, essa força de arrasto vai ser muito maior. Nós associamos a existência dessa força de arrasto à ideia de viscosidade. E a ideia de viscosidade está associada ao fato de que há transporte de momento entre diferentes camadas de um fluido. Para a gente definir o coeficiente de viscosidade, a gente considera um sistema modelo muito simples, que é assim. Duas placas retangulares paralelas, no interior desse sistema tem um fluido. Tá? E aí eu me coloco no referencial onde essa placa de baixo está parada e a placa de cima se move para a direita. Bom, neste caso vai acontecer uma força sobre essa camada retardadora, uma força que tenta impedir esse movimento. Vai acontecer uma força sobre a camada de baixo que tenta empurrá-la nessa direção. Muito bem, se eu examinar aqui o perfil de velocidades ao longo desse fluido, o que eu vou ver é que a camada de fluido que está encostada na placa de cima, ela vai ser arrastada com a mesma velocidade da placa de cima. A camada de fluido que está encostada na placa de baixo vai ficar parada. E aqui no meio vai haver um gradiente de velocidades. As velocidades das diferentes faixas de fluido vão aumentando à medida que essa faixa se aproxime da placa de cima. Eu poderia desenhar um perfil de velocidades que seria assim, ó. Olha ela decrescendo à medida que eu vou me aproximando da placa de baixo. Muito bem. E o que é que está acontecendo aqui? Bom, nesse fluido nós temos moléculas caminhando para lá e para cá. As moléculas que estão próximas à placa de cima têm velocidade maior. Acontece que elas, no movimento delas, elas atravessam a fronteira entre faixas. O mesmo acontece com as moléculas que estão embaixo. Quando elas atravessam a fronteira entre faixas, elas transmitem momento para a faixa de baixo. Assim como aquelas que atravessam a fronteira para cima, transmitem momento para a faixa de cima. Mas aqui transmite momento para a faixa de baixo, transmite momento para a direita. Aumenta, portanto, o momento dessa faixa para a direita. Produz uma variação de momento num certo intervalo de tempo. Isso é uma força. ΔP, ΔT, para a direita. Então a faixa de cima faz sobre a faixa de baixo uma força para a direita. Já as moléculas da faixa de baixo, que atravessam a fronteira e vão para a faixa de cima, elas vão conviver com moléculas que têm momento mais alto. Então, ao entrar nessa faixa, elas diminuem o momento da faixa. Elas estão sendo trocadas por moléculas que tinham um momento maior. Então, a variação do momento da faixa de cima é negativa, ou ao contrário, é para a esquerda. Então, a faixa de cima sofre uma força para a esquerda. Essas duas forças, a força que a faixa de baixo faz na força de cima e a força que a faixa de... Pô, difícil essa, hein? E a força que a faixa de cima faz na força de baixo são iguais e opostas. Obedecem à terceira lei. É óbvio, porque elas são devidas à troca de momento entre uma e outra. O tanto de momento que a faixa de baixo ganhou foi exatamente igual ao tanto de momento que a de cima perdeu. Então essas duas forças obedecem à terceira lei. Tá certo? Então, essa força que acontece na direção do movimento dessa placa, eu vou chamar essa aqui de direção X. Essa força na direção X, ela obviamente depende da área da placa, né? Quanto maior for a placa, mais transferências de momentos estão acontecendo, portanto essa força será maior. Então ela cresce com a área. Por outro lado, ela deve crescer também
com a diferença de velocidades entre uma faixa e outra. Tá certo? Quanto maior for a diferença de velocidade, maior a transferência de momento entre uma faixa e outra. E deve ser inversamente proporcional à distância entre as faixas, porque isso faz com que haja o tempo em que haja essa troca seja maior. Então aqui deve aparecer um D velocidade. Essa velocidade eu vou usar uma letra diferente para não confundir com a velocidade das partículas, né? Então eu vou chamar de D o x. E eu vou chamar essa dimensão aqui, ó, de z, dux dz. Então essa força deve aumentar com a área e aumentar com, outra vez, o gradiente da velocidade horizontal dessas faixas. Tá certo? Sempre que aparece uma relação como essa, a gente transforma numa igualdade definindo um coeficiente. Esse coeficiente é o coeficiente de viscosidade, para o qual se usa tradicionalmente a letra grega eta. E se você vai ver isso escrito normalmente numa forma assim, ó. A força por unidade de área é proporcional ao gradiente de velocidades horizontais e a constante de proporção é a viscosidade, que outra vez depende do fluido que está entre as duas placas. Outra vez no livro do Reif você vai ver uma demonstração, uma dedução que calcula a viscosidade para um gás ideal. Não vou fazer isso. A ideia é muito parecida com essa, é simplesmente você considerar quantas moléculas passam de uma faixa para outra num tempo igual ao tempo entre duas colisões. Tá? A ideia é simples, mas eu ia gastar um tempo grande sem muito propósito. Eu devia ter mencionado de cara, olha só a dimensão desse lado esquerdo aqui. Eu estou dividindo uma força por uma área. Isso aqui tem dimensão de pressão, mas não é uma pressão. Está percebendo por quê? Essa força não é ortogonal a esta área, é paralela a esta área. Essa é uma força de cisalhamento, não uma força de compressão. De fato, nós podemos determinar, numa situação como essa, várias componentes diferentes para a relação entre componentes da força e uma área. Então eu estou falando aqui de um Fx, você poderia imaginar um Fy e um Fz. Para uma área que é paralela ou perpendicular ao eixo Z, ou perpendicular ao eixo X, ou perpendicular ao eixo Y. Isto é o tensor de stress. No tensor de stress, a diagonal são as pressões. E aqui esse é um elemento fora da diagonal. Está associado a uma força de cisalhamento e não de compressão. Outra vez, para um gás ideal, outra vez eu não vou demonstrar isso, a viscosidade, esse coeficiente de viscosidade vai ser proporcional à raiz de T. E o motivo é basicamente o mesmo que eu mostrei aqui. Quando você for determinar o coeficiente de viscosidade, fazendo essa análise das moléculas que passam de uma faixa para outra e da outra para uma, a quantidade de moléculas que passam de uma faixa para outra aumenta quando aumenta a densidade. A quantidade de moléculas que passa de um lado para o outro aumenta com a densidade, mas a transferência de momento de cada uma diminui com esse aumento de densidade, porque o livre caminho médio diminui. Essas duas coisas acabam por se compensar, como se compensaram aqui o L com o V, e na verdade pelo mesmo motivo. E o termo que vai sobrar é o termo de velocidade média, que outra vez depende da raiz de T, e é por isso que a viscosidade também vai depender da raiz de T. Tá? Deixa eu tratar aqui da difusão, que está associado ao transporte de matéria entre diferentes subsistemas ou regiões de um sistema termodinâmico. Olha só, nós falamos de condução térmica, que está associado ao transporte de energia. Falamos de viscosidade, que está associado ao transporte de momento. E agora a difusão vai estar associada ao transporte de matéria, de partículas de um lado para o outro. Então isso é bem rápido. Para você imaginar a situação que eu quero descrever, eu tenho aqui um sistema que eu estou desenhando uma parede imaginária,
Do lado de cá, eu tenho uma certa densidade de partículas. Deixa eu chamá-la de N2. E aqui eu tenho uma outra densidade de partículas que eu vou chamar de N1. E essa densidade, Nzinho, cuidado, estou usando a mesma letra que eu usei para número de mols. Mas aqui eu estou representando a concentração de partículas. Quantas partículas tem por unidade de volume. Quando eu tenho uma situação na qual a concentração de partículas é diferente em diferentes regiões de um sistema macroscópico, vai haver um fluxo de partículas na tentativa de homogeneizar essa distribuição. Você tem café, você pinga uma gota de leite num determinado ponto dessa xícara. Então, naquela região você tem uma alta concentração de partículas de leite. Fora dessa região, baixa concentração. O que vai acontecer? As partículas de leite vão caminhar no sentido de homogeneizar essa distribuição. Esse processo de homogeneização da distribuição tem um nome técnico, chama-se difusão. Tá? E ele é conduzido pelo fato de que a concentração de material é diferente nas diferentes regiões do sistema. Então, se eu imaginar que aqui eu tenho um eixo X, que vai para a direita, né? Então, deixa eu usar a nomenclatura do seu livro. Então, eu vou definir aqui um fluxo de partículas. Outra vez, N2 é maior do que N1. Eu estou sempre fazendo alguma coisa que é do lado 2 maior do que é do lado 1. Então, eu vou ter um fluxo de partículas do 2 para o 1. Esse fluxo vai estar associado a um vetor fluxo, né? A quantidade de partículas que atravessa a unidade de área por unidade de tempo. E esse J, ele vai ser proporcional à diferença entre as duas densidades. Quanto maior for a diferença de densidade, maior é o fluxo de partículas de um lado para o outro. Então, eu vou associar ele à taxa de variação dessa concentração ao longo do eixo X. E como é que eu chamo aqui o coeficiente que eu introduzo aqui? Isso aqui é Jx, que está na direção X. A gente chama de D. Outra vez aparece o sinal de menos, pelo mesmo motivo que já apareceu antes, porque se a concentração aumenta com X, o fluxo é para a esquerda, e esse bicho aqui é chamado o coeficiente de difusão. Outra vez, isso aqui é o modelo mais simples que a gente pode imaginar para esse processo, e ele é confirmado empiricamente, é chamado a lei de Fick. A lei de Fick que diz como é que as partículas não ficam, se movem. Eu vou parar por aqui, mas eu quero na aula que vem falar sobre um outro processo de transporte, que é o transporte eletrônico em metais, porque os raciocínios envolvidos nessa discussão são essencialmente idênticos aos que eu fiz aqui, e eles vão dar de presente para a gente uma coisa sensacional, que é a lei de Ohm. Então, você está fazendo um curso de termodinâmica, vai aparecer a lei de Ohm. A termodinâmica tem essa gracinha, ela na verdade, congrega informação, ou dá informação, para uma gama enorme de processos físicos esses que às vezes são chamados por nomes diferentes de termodinâmica.